Olá, meus amigos. Em nome da pessoa do Dr. Geraldo Faria, eu agradeço o convite. Vamos falar sobre um assunto caro a todo urologista, que é o tratamento do câncer de próstata, da doença localizada de riscos intermediários e de alto risco, focando o tratamento cirúrgico, a radioterapia e as terapias focais. Meu nome é Alexandre César Santos, sou médico urologista, atuo na cidade de Barretos, sou mestre em oncologia pelo Hospital do Câncer de Barretos, e tenho o título de urologista pela Sociedade Brasileira de Urologia. Bom, pessoal, de acordo com as diretrizes da Associação Americana de Urologia, a decisão do tratamento do câncer de próstata do paciente deve se incorporar um processo de decisão compartilhada. Isso significa que médico deve explicar aos pacientes um conjunto de características para melhor tomada de decisão. O médico deve alertar os pacientes acerca da severidade da doença, no que se refere, sobretudo, às categorizações em grupos de risco, considerar os valores e as preferências do paciente, considerar a expectativa de vida desse paciente, muito mais do que a idade, olhar de uma forma global a expectativa de vida considerando comorbidades, os sintomas gerais que esse paciente apresenta, sobretudo urinários e na função sexual, antes do tratamento. E o médico deve estimular esse paciente a ouvir outras opiniões de radio-oncologistas e oncologistas clínicos para que haja uma promoção na decisão compartilhada para esse paciente. É preciso explicar minuciosamente para o paciente todos os efeitos de morbidades imediatas e de longo prazo sobre uma e outra terapia e os efeitos colaterais que podem surgir com um ou outro tratamento. Nós utilizamos como ferramentas para categorização em grupos de risco desses pacientes o estadiamento TNM, tá? Lembrando que em relação ao estadiamento T, ele é dado basicamente baseado no exame digital do reto. Aqueles tumores T1 são aqueles tumores não palpáveis, diagnosticados de forma incidental ou por elevação de PSA ou no produto de RTU de próstata. E os tumores T2 são aqueles tumores tocáveis, ou em menos da metade de um lobo, ou em mais da metade de um lobo, ou em ambos os lobos da próstata. Os tumores já com extensão extracapsular ou invasão de vesícula seminal são agrupados no estadiamento T3 e aqueles que invadem órgãos adjacentes no estadio T4. Tá? Nós chamamos aqueles pacientes que têm linfonodos acometidos como N1 e aqueles que já apresentam metástase à distância como N1. Um conceito importante é no que se refere à questão de doença localizada. Englobam os pacientes com doença localizada apenas aqueles em estadios T1 e T2. Tá? Os estadios T3 e T4 são tumores localmente avançados e isso pode ser cobrado de vocês na prova do título, o conceito de cada desses conceitos de definição. A Associação Europeia de Urologia recomenda que a gente utilize como graduação do tumor a nova classificação de ISUP de 2014, que incorporou os scores de Gleason de 2 a 6 no ISUP-1, o Gleason 7, 3 mais 4, que é o risco intermediário favorável, como ISUP-2, o intermediário desfavorável, 7, 4 mais 3 no ISUP-3, os Gleasons 8, independente de 4 mais 4, 3 mais 5 ou 5 mais 3 no ISUP-4 e 9 e 10 no ISUP-5. Então, a gente deve adotar essa classificação em grupos também para definir a estratificação em grupos de risco. A estratificação de grupos de risco, as mais utilizadas são da Associação Americana de Urologia, que estratifica os pacientes em 4 grupos, muito baixo risco, risco intermediário e alto risco, e ela difere pouco daquela classificação de risco proposta pela Associação Europeia, que só exclui os pacientes de muito baixo risco, considerando os pacientes em baixo risco, risco intermediário ou alto risco. Tá? Então, essas classificações, essas estratificações de risco, elas têm que ser bem compreendidas e guardadas para vocês, porque certamente elas serão cobradas na prova de título de uma ou outra forma. Baseado nessas estratificações de risco, e sobretudo isso é um fator prognóstico de maior importância na definição do tratamento, a gente deve levar em consideração também outras variáveis para a decisão e o norte para qual tratamento esse paciente vai seguir. Por exemplo, expectativa de vida,
as comorbidades apresentadas por esse paciente, o uso de medicações e a idade. Eu vou falar um pouquinho em relação ao questionário G8, que é uma das ferramentas que a gente pode utilizar para nos auxiliar na definição de qual idoso é fit ou não para receber o tratamento definitivo. Devemos levar em conta na decisão do tratamento a avaliação da função sexual e urinária desses pacientes. Um paciente que já tem um LUTS por hiperplasia prostática associada, talvez a proposta cirúrgica seja melhor para esse paciente. Avaliar a função sexual prévia e a expectativa do paciente em relação à sua função sexual. O perfil psíquico desse paciente, sobretudo naqueles candidatos à vigilância ativa. Um paciente extremamente ansioso não é um bom candidato à vigilância ativa. E considerar as preferências do paciente também na tomada de decisão. Essa ferramenta, pessoal, o G8, é um questionário que leva em consideração 8 fatores para dizer para a gente o quão um idoso acima de 70 anos é fit ou não para receber o tratamento local. Ele leva em conta a ingestão alimentar desse paciente nos últimos 3 meses, se ele teve perda de peso, seu grau de mobilidade, aspectos neuropsíquicos, como ele se vê em relação a outros idosos na sua idade e a idade propriamente dita. Se esse paciente tem um G8 score acima de 14, ele é considerado um paciente fit e, portanto, candidato a tratamento definitivo. Tá? Então, nós podemos ter um paciente de 80 anos, que vai ter uma expectativa de vida acima de 20 anos e que pode ser candidato, sim, a uma prostatectomia radical, por que não? Tá? Então, é uma ferramenta que a gente pode utilizar para nos ajudar a nortear o tratamento dos pacientes. De acordo com o Campbell, são possibilidades de tratamento para os pacientes com doença localizada, vigilância ativa, watchful waiting, a prostatectomia radical, as modalidades de radioterapia e terapias ablativas e a terapia de deprivação androgênica. Foco da nossa aula é a prostatectomia radical, a radioterapia e as ablativas. Em relação à prostatectomia radical, pessoal, ela ainda é o padrão ouro de tratamento do câncer de próstata localizado. As vantagens são bem conhecidas por todo urologista. A possibilidade de cura, uma preservação funcional, tanto no aspecto miccional quanto na função sexual, de acordo com uma boa técnica cirúrgica. A cirurgia permite um estadiamento patológico muito preciso, ela permite um melhor controle bioquímico na recidiva bioquímica, quando comparado ao paciente que recebe a radioterapia inicialmente. Uma vez que o paciente realiza a prostatectomia radical como tratamento inicial, o resgate na recidiva bioquímica com radioterapia tem a possibilidade de ainda ser curativa, e a cirurgia permite uma ótima recuperação, com baixa morbidade. É importante a gente frisar que houve uma evolução significativa da técnica cirúrgica nos últimos 30 anos, e isso melhorou bastante os resultados dos cirurgiões. E quando comparado com o watchful waiting, ela reduz a progressão local do tumor, os riscos de metástase e aumenta a sobrevida, tanto câncer específica quanto a sobrevida global. As desvantagens da prostatectomia radical são a necessidade de hospitalização e convalescência, a possibilidade de uma cirurgia R1 com margens positivas, os riscos inerentes de incontinência urinária e impotência sexual, com porcentagens muito variáveis na literatura, sobretudo porque depende do aspecto pré-operatório desses pacientes. Mas mesmo no Campbell, a gente encontra que a cirurgia feita assistida por robô tem índices de incontinência urinária que podem variar de 5% a 20%. Incontinência urinária leve de 20% e grave até de 5%. E impotência sexual também é um risco, mas os pacientes devem ser informados que a cirurgia nerve sparing uni ou bilateral podem melhorar ou às vezes até garantir a manutenção do status sexual prévio desse paciente. E as complicações como estenose de colo vesical, sangramento intraoperatório, necessidade de transfusões, que vocês podem consultar no capítulo do livro, conforme a tabelinha que a gente tem aí. Isso também precisa ter algumas porcentagens em mente, tá? Porque também pode ser cobrado na prova de vocês. Em relação às vias cirúrgicas, as possibilidades da prostatectomia radical são a clássica retropúbica, a prostatectomia radical robótica, a laparoscópica e a prostatectomia perineal. Em relação às diferentes técnicas,
Estudos mais recentes, randomizados, sugerem um benefício, sobretudo no que se refere aos aspectos funcionais de curto prazo, antes de 3 meses, sobretudo em relação à continência urinária, favorecendo a técnica robótica. Mas a médio e longo prazo, não existe diferença entre as técnicas, de maneira que não é possível a gente recomendar hoje uma técnica em detrimento à outra. Tá? O que se sabe é que cirurgiões de alto volume, em centros que fazem com muita frequência essa cirurgia, vão gerar resultados melhores do que outros que fazem com menos frequência. Outra questão que pode ser cobrada de vocês e que deve ser bem estudado é a anatomia cirúrgica da próstata, sobretudo a sua vascularização arterial e venosa e a sua irrigação nervosa através do plexo pélvico. Isso também pode ser motivo de alguma questão eventualmente na prova. A linfadenectomia, pessoal, é uma parte importante da prostatectomia radical naqueles pacientes com risco intermediário, que têm um risco de acometimento acima de 5% e deve ser realizada em todo paciente com câncer de próstata de alto risco. Tá? Como é tópico de uma outra aula, eu não vou entrar muito em detalhes sobre a linfadenectomia, mas ela tem um papel importante, sobretudo na melhora do estadiamento desses pacientes. Existem várias ferramentas possíveis, utilizáveis, para a gente estimar o risco de envolvimento linfonodal. Uma das que eu mais gosto é o nomograma de Brigante, às vezes já até nessa nova versão, já corrigida com dados da ressonância magnética. Esse nomograma de Brigante tem uma acurácia de 85% e pode ajudar bastante o urologista na definição de realizar ou não a linfadenectomia naqueles pacientes com câncer de próstata de risco intermediário. Em relação à radioterapia, a radioterapia ela deve ser aconselhada aos pacientes que ela também é uma modalidade de tratamento definitivo, opcional àqueles pacientes que não querem ou não podem operar, permitem controle de doença similar ao da prostatectomia radical e tem taxas de impotência e de incontinência semelhantes à prostatectomia radical e eventualmente até um pouco menores, sobretudo no que se refere à incontinência. As taxas de cura são alcançadas diretamente proporcional às doses que a gente alcança na irradiação da próstata. E as principais contraindicações são doenças inflamatórias intestinais e pacientes que já realizaram radioterapia pélvica pregressa, por exemplo, com um tumor de reto. Os efeitos colaterais mais comuns são as cistites e as retites actínicas, mas também deve ser levado em consideração a ocorrência de tumores secundários, sobretudo após 10 anos da exposição à radioterapia, e naqueles pacientes que vão ter expectativa de vida muito longa. Tá? Então, isso deve ser frisado e orientado aos pacientes antes de oferecer um ou outro tratamento. As modalidades de radioterapia são a radioterapia externa e as mais efetivas, a radioterapia de intensidade modulada e a radioterapia de intensidade modulada guiada por imagem, que a gente consegue corrigir através de exames como tomografia, o melhor posicionamento da próstata, que pode variar de acordo com o enchimento da ampola retal no momento da administração da radioterapia, ou na modalidade de radioterapia intersticial, ou a braquiterapia de baixa dose, LDR, em que a gente faz o implante permanente de sementes radioativas de iodo, ouro ou paládio, e ao longo do tempo, a exposição da radioterapia vai se consolidar ao longo de meses, ou podemos fazer a associação da HDR, a radioterapia, a braquiterapia de alta dose, associada ou não a boostes de radioterapia externa. Tá? Uma das questões importantes que também podem ser cobradas na prova de título de vocês, sobretudo, são as contraindicações à braquiterapia. Vira e mexe, isso é cobrado na prova de título, aqueles pacientes que já realizaram RTU de próstata previamente, ou que têm muitos sintomas urinários e PSS acima de 12, ou próstatas de alto volume, a braquiterapia não é uma boa opção. Tá? Lembrando que pacientes com câncer de próstata de risco intermediário, a dose usual a ser atingida é de 76 a 78 grays, combinado com um período curto de terapia de deprivação androgênica, em torno de 6 meses. E aqueles pacientes com câncer de alto risco, devemos alcançar altas doses também, 76 a 78 grays,
e podemos associar a teleterapia ou a braquiterapia associada a um boost de teleterapia. Tá? Outras terapias, criocirurgia, HIFU, terapia fotodinâmica, ablação por radiofrequência, eletroporação e cyberknife. Vamos falar um pouquinho especificamente sobre a crio e sobre o HIFU. A criocirurgia, o que acontece? A gente, através da inserção de crioprobes, promovemos uma diminuição da temperatura na próstata até temperaturas de menos 40 graus, e isso vai resultar em morte celular por desnaturação de proteínas, ruptura de membrana celular, microtrombose e estase vascular. As indicações de crioterapia não são para todos os casos de câncer de próstata, a gente não deve realizar em pacientes de alto risco, são para aqueles casos de baixo risco ou pacientes com risco intermediário, que tenham Gleason 6, um PSA abaixo de 20 e próstatas de pequeno volume, tá? Sobretudo quando a prostatectomia radical ou a radioterapia não puderem ser indicadas. Nós não temos estudos de follow-up a longo prazo em relação à criocirurgia. Da mesma forma, a gente pode utilizar outra modalidade de terapia focal, que seria o ultrassom de alta intensidade focado. Ao invés de fazer o resfriamento da próstata, é feito o aquecimento da próstata através do ultrassom e ocorre a apoptose celular por efeito térmico e mecânico, seguido de cavitação. É um procedimento um pouco mais complexo que exige bloqueio espinhal e o paciente na posição lateral. As indicações são praticamente as mesmas do paciente que vai realizar a crio, tá? E também não temos resultados de follow-up de longo prazo. Portanto, essas terapias ablativas, elas não têm resultados de longo prazo que sustentem a sua indicação fora de ensaios clínicos. Elas podem ser ofertadas para aqueles pacientes, para aquele grupo de pacientes que nós já discutimos, mas desde que estejam dentro de um contexto de ensaios clínicos. Então, pessoal, como mensagens finais, nós devemos avaliar o processo de tratamento, de decisão do tratamento do paciente com câncer de próstata com riscos intermediários e alto, dentro de um contexto de decisão compartilhada. Nós vivemos a era da medicina personalizada e a prostatectomia radical pode ser boa para um paciente de 80 anos de idade, mas pode não ser boa opção para um paciente de 50 anos de idade, com expectativa de vida curta e muito mórbido. É importantíssimo lembrar que na decisão do tratamento devemos considerar a estratificação em grupos de risco como principal fator prognóstico, a expectativa de vida desse paciente, levando em consideração não apenas idade, mas também comorbidades, ingestão alimentar, como ele se vê em relação a outros homens da sua idade, preferências do paciente, ouvir o paciente, saber desse paciente se a preservação da função sexual é importante para ele, o quão pode impactar um risco de incontinência urinária para esse paciente, nós devemos ouvir o nosso paciente. Sobretudo também em relação às suas condições psíquicas, explicar detalhadamente para os pacientes as possibilidades de morbidade e complicações relacionadas a cada modalidade de tratamento. Novamente, eu agradeço a SBU São Paulo pelo convite, deixo aqui os meus contatos, se surgir eventualmente alguma dúvida, fiquem à vontade. Muito obrigado.